boa tarde, vamos chegando. Escutando aqui uma musiquinha. Vamos aguardando um pouquinho o pessoal chegar. Depois tem o passarinho, tem o rio, tem o ar, igarapé, rio abaixo, tem riacho e esse rio que é o mar. Boa tarde. Meu pai chegou. Mas o dragão continua na floresta devorando. E quem habita essa mata pra não vai se mudar. Sejam todos bem-vindos. Hoje é uma live um pouquinho diferente. Deixa eu... Boa tarde. Vocês estão ouvindo bem? A imagem tá boa? Me deem esse retorno, por favor. Obrigada, Nádia. Obrigada. La Santé, não sei se é Kalinka, Keila, sejam bem-vindas. Que bom. Então vamos lá. Hoje eu trago uma live um pouco diferente, né? No CUTV Diálogos eu sempre trago um convidado. Hoje, que bom! Hoje eu trago a minha história, né? A minha forma de pensar, a minha forma de agir nesse mundo, a partir também da ciência, né? Então, vamos conversar aqui um pouquinho sobre essa trajetória não linear de forma alguma, não linear, né, que foi a minha formação, né, que é o começo do livro, né? O livro eu estou publicando, né, agora, esse é o lançamento, na verdade, que é o Interdisciplinaridade em Discurso. Então eu faço esse joguinho aqui com a palavra discurso, né? Diz, um prefixo que traz uma dualidade aí, e curso, que é algo que flui, né? Que poderia ser, por exemplo, o discurso, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente propaga, e a nossa ação, se existe alinhamento ou não entre essas duas dimensões da nossa vida, do nosso ser, né? Então, quando vocês entraram, acho que vocês escutaram a música, né? Saga da Amazônia, de cantoria, um grupo aqui do Nordeste, com artistas muito geniais para mim, né? A minha opinião. Então, essa música, ela embalou a minha infância por meio do meu pai, né? Ele toca violão, canta, e ela sempre gerou, assim, um impacto muito forte dentro de mim. E acho que esse impacto foi tão forte que reverberou na minha formação, né? Então, as minhas formações são em ciências biológicas, com ênfase em ciências ambientais. Eu gostava muito de ler sobre educação ambiental, né? E ao mesmo tempo eu fazia o curso para ser instrutora de yoga, né? E sempre tentando trazer conexões entre uma formação e outra, porque eu sou um indivíduo, um ser só,
e a necessidade de diálogo interno entre essas formas de conhecer o mundo, né, sempre estiveram ali presentes. E aí foi se encaminhando, né, a minha graduação, finalizei a graduação junto com o curso, né, de profissionalização em técnicas do yoga. E essa reflexão ficou mais profunda ainda, né? E aí eu fui para o mestrado, e no mestrado eu tentei focar nessa parte da interdisciplinaridade, porque eu via na minha forma de conhecer, de vivenciar aquilo que eu lia, de vivenciar o estudo como algo também prático, né? Essa é a necessidade da educação ambiental, da gente levar tudo aquilo que a gente estuda nas ciências ambientais como prática acessível para todos os públicos, né? Para os mais diversos públicos, para que de fato a gente comece a cuidar da natureza, a se integrar de alguma forma a essa natureza, que fazemos parte e nos distanciamos dela, e nesse processo de sistema capitalista, né, como ele se evoluiu. Então, quando eu cheguei no mestrado, a interdisciplinaridade me chamava muita atenção, né? E era para mim algo que era sinônimo ao yoga, né? Yoga significa conexão, religação, né? Interligação, interdependência e interdisciplinaridade também, só que no campo da ciência, né? Então, no campo da ciência houve uma reflexão sobre a fragmentação, né, em disciplinas, em ciências independentes, né, você é de exatas, você é de humanas, essa expressão que vai qualificando ali os indivíduos e colocando-os sempre numa caixa, num formato, né, e isso vai direcionando a nossa vida e a nossa forma de ser, né. Então, o nosso sistema econômico, a nossa forma de nos relacionar, tudo está interligado, na verdade, né? E nós vamos alimentando esse sistema com a nossa subjetividade. Então, foi essa concepção de mundo que eu comecei a estudar no mestrado, né? E associado à minha prática de yoga, sempre ali presente como praticante, como instrutora. Sejam todos bem-vindos, muita gente passando por aqui. Então, eu estou lançando meu livro Interdisciplinaridade em Discurso e contando um pouco sobre como eu cheguei até esse livro, né? E aí, no mestrado, eu tive a necessidade também de contribuir com o meu próprio curso, né? Eu fazia desenvolvimento em meio ambiente, e esse questionamento de se a interdisciplinaridade estava realmente presente ali naquele espaço acadêmico também era algo de meu interesse, né? E aí eu fui observando como é que se dava as disciplinas, como as pessoas pensavam ali o conhecimento, os professores, e essa dissertação foi se construindo aos poucos dentro de mim, como um processo de questionamento mesmo da realidade do ser humano, de construção do ser humano, de existência, né? E ao final do mestrado, eu trouxe essa dissertação, né, que seria, o nome original é Interdisciplinaridade nas Ciências Ambientais,
Mas a interdisciplinaridade, ela vai além, né, das ciências ambientais, é uma necessidade das ciências ambientais, até formal, oficial, mas a gente está sempre sendo requisitado a visitar o conceito, né, em si da interdisciplinaridade, já que a gente vive nesse mundo complexo, todo mundo está conectado, aqui não tem só gente de Petrolina, eu falo de Petrolina, mas tem gente de todo o Brasil, quem sabe do mundo, né? Eu dou aula para uma pessoa que está na Alemanha, então ela está aqui, né? Sendo vivenciada por nós, e essa necessidade assim da gente estar sempre observando a realidade como esse complexo, né? A partir do conhecimento que a gente vai adquirindo pelas vivências, né? A gente também está vivenciando esse conceito que a ciência trouxe para tentar trazer um pouco mais de harmonia entre essa ciência que se construiu e desenvolveu e a sua expressão, né? Que é a atitude, a ação humana diante da natureza, né? Que tem sido um pouco desalinhada, vamos dizer, às suas leis, né? Então, as ciências ambientais, elas vêm criticando a atitude diante dessa natureza que nos mantém, nos compõe, né? Eu aqui em Petrolina, meu corpo é feito do Rio São Francisco, né? É composto dos vegetais que se desenvolvem a partir desse rio. E essa consciência a gente vai se afastando dela, né? E é justamente isso que a gente quer resgatar na ciência com a reflexão da interdisciplinaridade. Eu não vou fazer como muitos autores fazem, pegar capítulo por capítulo. Eu acho que ficaria uma live muito cansativa e também perde esse prazer de vocês pegarem o livro, lerem, né, e desfrutarem. É um livro bem conciso, né? Eu não trago reflexões assim muito extensas, mas tento pegar clássicos, né, que conceituam e que são pré-requisitos dessa construção do conceito de interdisciplinaridade. E como foi desenvolvido até aquele momento que eu estava escrevendo a minha dissertação, a interdisciplinaridade nas ciências, né? Eu tento trazer autores brasileiros, sair um pouco do eurocentrismo, mas também trazendo autores, né, da Europa que são pré-requisitos, vamos dizer, no meu curso. E trago essa ideia, por isso que eu também trouxe para o formato da live, essa ideia de que a ciência ela não é neutra e de que a gente faz ciência a partir do nosso coração. A gente pode fazer, né, ciência a partir do nosso coração. Então, aquilo que está escrito ali, as escolhas, os textos, os autores, tudo isso faz parte de quem a gente é, de como a gente habita o mundo, de como a gente observa o mundo, né? Então, é como se a gente tivesse aqui materializando um pouco daquilo que a gente traz dentro do peito, né? Pelo menos eu fiz ciência dessa forma. Além da dissertação, eu fiz a minha tese com o tema também do Rio São Francisco, trazendo essa noção também de necessidade de ver o conhecimento como um todo e não como partes estanques, né? O diálogo entre as ciências para se aproximar cada vez mais da realidade. Não quer dizer que a ciência ela é uma verdade absoluta, trazendo essas fragilidades da ciência também como uma forma honesta e crítica de se fazer ciência, né? E aberta à diversidade, porque
O conceito de interdisciplinaridade, essa parte eu adoro, acho muito bela e trago bastante no livro, é desmascarar essa ideia, né, de que a ciência ela traz a verdade sobre a natureza, ela traz a verdade absoluta, descrevendo a natureza assim como ela é. Não, né, a ciência é uma arte, assim como a gente pinta um quadro, a gente está criando ali uma forma de pensar, uma forma de agir no mundo, né? Então, o livro é construído a partir desse lastro, né? Que é a minha vivência em relação a tudo aquilo que eu tive contato de conhecimento, não só conhecimento científico, o conhecimento empírico, sensorial, a partir da prática de yoga, que é isso que o yoga traz também, ele traz esse desenvolver da sensibilidade, né, do humano para chegar à natureza de forma mais respeitosa, mais sensível, né? Didi Shivani, que prazer! Gratidão! Então, acredito, né, que a partir dessa minha construção também do meu discurso, né, a interdisciplinaridade vai também se aproximar cada vez mais dessa prática do conhecimento, dessa ação, integração do yoga, né, que eu trago também esse diálogo bem claro no livro, não ao longo do livro, mas na introdução, que eu acho importante. E isso define, na verdade, como eu estou trazendo também a minha carreira nesse momento, né? Eu acabei me desviando um pouco da academia pode ser que eu mude mais na frente, mas por acreditar que o yoga, nesse momento, vai contribuir muito mais com a mudança de postura humana do que a ciência, né? Essa é minha crença nesse momento, pode ser que mais na frente ela mude, mas eu me movo a partir dessa concepção, né, de que eu posso contribuir um pouco mais e de forma mais rápida, né, para que a gente se alinhe a essa natureza que nos faz, que nos compõe e nos mantém, né? A gente está vivenciando essa situação de pandemia, né, e acredito que isso é a natureza falando que a gente precisa recuar. Então eu não vejo o lançamento, né, algumas pessoas chegaram, que pena, teu lançamento caiu, né, na pandemia e a gente não pode fazer um lançamento presencial. Acho que não, acho que é um grande movimento de reflexão, né, sobre isso, sobre a urgência da gente começar a sentir, vivenciar e conhecer o mundo de uma outra forma, com outro ritmo, né, e mudar realmente, começar a mudar realmente a nossa postura diante da natureza. E para mim a ferramenta assim, que eu mais acredito realmente é o yoga, né? E por isso que eu continuo com ele e não sei até quando exclusivamente, vamos dizer assim, se eu volto para a academia, senão eu vou deixar isso fluir, mas é um espaço que eu gosto muito também. A universidade eu trilhei assim o caminho com muito prazer, com muita entrega. E isso está aqui presente nesse livro, né? E abro agora para algum questionamento, alguma pergunta. Então fiquem à vontade, vi muitos amigos, familiares, tia Fátima, Clécio, meu companheiro Celso. Boa tarde. Fiquem à vontade,
para perguntar sobre o livro. Então falei bastante sobre a minha trajetória, que faz parte, né? O livro tem tudo isso, né? Fala um pouco sobre mim. Fiquem à vontade. Então, vou mostrar um pouquinho do livro. Aqui até a ideia de capa, a editora Pris, assim, sempre muito dedicada a dialogar com a gente, né? Então eles perguntavam como é que eu idealizava a capa, e eu trouxe essa figura, né, humana, já que a gente traz sempre o humano como centro, né? Eu quis trazer esse impacto da Terra como humano para, nessa mesma lógica, né? Já que a gente centraliza tudo no humano, enxergar a Terra como ser humano, né? Então, um organismo vivo, né? E que a gente depende da saúde desse organismo vivo, desse todo, para manter a nossa saúde, né? Então, essa é a ideia da capa. E ficou muito linda, assim, minha opinião. Onde podemos adquirir? Vocês podem adquirir no Café de Bule, comigo mesma, em plataformas como a da Pris, acho que está na Amazon, tem outras livrarias que você colocando o nome do livro e o meu nome sai direitinho se vocês não estiverem em Petrolina. Se estiverem em Petrolina, Juazeiro, pode falar comigo que eu encontro com vocês. Então, o livro ele fala sobre esse conceito, né? Eu vou retomar um pouquinho o que foi dito. Meu pai tá falando aqui, pediu para eu fazer um resumo rápido do livro. Então, o livro ele fala sobre esse processo que eu vivenciei na universidade, né, de construção, de apropriação desse conceito de interdisciplinaridade. Então, eu trago toda a construção no sentido teórico. Então, o diálogo com a prática do curso, né? Trago também a questão da universidade, dos limites da universidade para essa prática da interdisciplinaridade. Então eu reflito um pouco sobre a educação, né? De como ela pode contribuir ou não com essa prática da interdisciplinaridade. E também trago a discussão das dissertações, né, que eu tive contato, então questionando se aquele conhecimento científico estava com um caminho pertinente, vamos dizer assim, direcionado para esse conhecimento interdisciplinar ou não, né? Então fazendo as críticas quando esse caminho não estava muito organizado, o caminho de pesquisa, e quando ele estava bem fundamentado, né, quais foram os recursos que aquele autor trouxe para realizar uma pesquisa interdisciplinar de forma bem elaborada, efetiva, e com a crítica levada ali para o ambiente acadêmico. O meu curso até incorporou uma disciplina, né, após a apresentação da minha dissertação, que era a interdisciplinaridade nas ciências ambientais, né? Então, esse trabalho ele realmente foi efetivo naquele ambiente acadêmico. Esse livro eu não considero como um livro direcionado somente para as ciências ambientais. Então, se você tiver
a curiosidade de conhecer um pouco esse conceito, de como extrapolar o conceito até. E se você for acadêmico e está realizando o seu trabalho e precisa de um norte sobre os caminhos interdisciplinares de se fazer ciência, você pode adquirir o livro. Claro, você não vai reproduzir o caminho que eu fiz, porque também a gente traz essa crítica, né? A gente traz a crítica do método que vai se reproduzindo sem questionar, sem questionamentos, sem críticas e reflexões e aprofundamentos, né? Então, você vai ter uma clareza sobre o que seria uma pesquisa interdisciplinar e a partir dessa clareza você vai construir o seu método. Eu não proponho um método fixo e a gente vai, inclusive, contra a corrente dessa forma de se produzir ciência, tá bom? Trazendo diversidade, né? Compreendemos que a ciência, ela não é feita, vamos dizer, somente reproduzindo, né? A gente precisa criar, precisa evoluir, precisa aprofundar, precisa conhecer clássicos, né? Para saber os erros do passado e não voltar a repetir esses erros no futuro e no presente, né? Então essa é a concepção de ciência que eu trago nesse livro e espero que vocês gostem, se interessem. E é isso, gente. Obrigada. Qual o tamanho da sua emoção e como foi trazer esse assunto muito importante no seu livro? Para mim, assim, eu me considero uma pessoa não chata, assim, mas crítica, muito crítica dessa questão de títulos, né? E de colocar um ser humano como superior ao outro, eu acho que vai de encontro com essa minha postura, discurso, né? Então, assim, para mim foi muito prazeroso e emocionante trilhar o mestrado, o doutorado, né? Assim como foi a minha formação de yoga, eu tenho 2 formações, foram momentos, assim, ímpares na minha vida, de muito crescimento, né, muito contato comigo mesma, conhecimento e reconhecimento ao mesmo tempo. E acho que uma formação não é melhor que a outra, nenhuma das duas vai me tornar um ser humano melhor do que ninguém, né, e superior a ninguém. É uma emoção, sim, tá trazendo o livro, né, mas eu não sei colocar em palavras, assim, mas eu sinto como se fosse uma missão mesmo, algo que eu vou deixar contribuir com a humanidade e é isso, assim, a minha vontade é que eu tenha tempo para ver a gente tratando a natureza com mais respeito, com mais amor, né, e nos tratando assim também, né, que isso seja um movimento que é interno e que se expressa espontaneamente, né, como cuidado, como amor e não como essa necessidade de consumo, né, de descarte sem consciência, né, de destruição da natureza, né, que isso seja um movimento realmente de expressão, que o cuidado com você mesma seja o cuidado com outros seres, com o ecossistema, né? É uma consciência que a gente está tentando resgatar a partir da prática de yoga e no movimento acadêmico de reconhecer cientificamente a importância dessas práticas de autocuidado, de autopreservação, né? E de preservação desse todo que também é autopreservação, né? Eu acho que a gente precisa firmar e fortalecer essa forma
de agir, de pensar. Então é isso, gente. Gratidão pela presença. Eu acho que essa foi uma live que teve mais adesão e permanência. Então agradeço muito, muito, muito pela presença de cada um de vocês. Se tiverem vontade de perguntar mais alguma coisa, estou por aqui. Inclusive em relação à prática de yoga, né? Eu sou uma só. Então fiquem bem à vontade. Então é isso. Agradeço novamente pela companhia e aguardo vocês dialogando comigo na leitura ou no espaço do Cultive